Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco, né? Convosco e conosco em todo o tempo. Irmãos, Deus escuta as orações de pecadores? Afinal de contas, nós que consideramos-nos salvos em Cristo Jesus, né? Que somos salvos por Cristo Jesus, continuamos sendo pecadores? A palavra de Deus diz que nós somos santificados, né? Buscados para sermos santificados em Cristo Jesus. Então, somos santos ou somos pecadores, né? Vamos meditar um pouco sobre essa mensagem, irmãos, aqui, que o Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e através do seu Santo Espírito que habita em nós, a Igreja de Cristo Jesus nessa terra, eu possa ser usado aqui agora, irmãos, para trazer uma mensagem que edifique o espírito e a alma de vocês. E que também edifique a minha alma, né? Porque a cada momento que estamos meditando na palavra do Senhor, que estamos trazendo a mensagem, que estamos nos colocando diante do Senhor aqui, para trazer algo da palavra do Senhor a nós, né? Nós nos edificamos, nos fortalecemos. Então, irmãos, o seguinte, Deus escuta as orações de pecadores. Nós temos aqui o seguinte: no arrependimento, eu acredito, irmãos, que sim, né? Porque, segundo a palavra de Deus, nós temos lá uma passagem em Lucas, capítulo 18, né, dos versículos 13 e 14 ali, quando Jesus está falando sobre aquele fariseu e aquele publicano, né, que estavam no templo orando a Deus. Então, o fariseu, né, com toda a sua arrogância, seu orgulho, ele falou ali, né, em oração alta, até por sinal, né, batendo no peito, dizendo que eu sigo a lei, guardo a lei, né? Eu jejuo, eu conheço as palavras, ensino. Então, não sou como esse pecador aí, como esse publicano, pecador aí, né? E aí depois o publicano, né? Jesus fala sobre o publicano, que ele está lá no seu cantinho, de cabeça baixa, né? Não tem coragem nem de elevar a cabeça diante do Senhor, diante do templo, né? Com humilhação realmente. E ele pede, né, clama por misericórdia, né? Tem de misericórdia de mim que sou um pecador. Então o Senhor diz, né, sobre essa parábola, que o publicano saiu de lá justificado. O que significa que Deus ouviu aquele clamor, né, pedindo por misericórdia, porque ele era um pecador. Então, Deus ouviu sim a oração deste pecador. E Deus ouve as orações de pecadores quando eles estão arrependidos, né? Quando eles clamam com arrependimento, com humildade. Isso é o que nós encontramos nas palavras do Senhor, inclusive baseado aqui em Lucas, né, capítulo 18. Mas nós sabemos também, irmãos, que Deus, ele atende, escuta, né? Ele está atento, a sua face está voltada para aqueles que o temem, né? Para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que têm comunhão mais direta com o Senhor. Vemos o exemplo do profeta Daniel, que tinha muita oração, muita comunhão com o Senhor. Então ele recebia muito de Deus. Suas orações, tem ali uma passagem em Daniel, onde ele está orando, né? Está orando ali, ele orando pelo povo, né? Pelos pecados que levou, né, ao cativeiro, né? Por todo o povo, se colocando também como sendo um pecador, aquele que transgrediu as leis de Deus. E no momento que ele entra em oração, e passado um tempo ali, um anjo do Senhor vem até ele em resposta à sua oração, falando que, né, trazendo a ele revelações. E esse anjo diz a ele que no momento que ele começou a orar, Deus despachou, né? Digamos assim, deu um despacho para aquele anjo, para que ele viesse até Daniel. Só para você ver a importância, né, da comunhão com Deus. Então, Daniel tinha muita comunhão através da oração, da palavra de Deus. Com certeza suas orações eram ouvidas, escutadas e atendidas no tempo do Senhor. Porque uma coisa importante que devemos ter em mente, irmãos, que Deus atende às nossas orações no seu tempo, de acordo com a sua vontade. Ele é soberano, ele sabe o que é bom para cada um de nós. Nós não sabemos o que tem depois da curva, nós não sabemos o que tem depois de um monte. Nossos olhos vão até o primeiro obstáculo,
mas Deus enxerga o todo. Deus não é como aquela lâmpada mágica do Aladino, ou aquele gênio, né, que você pedia e estralava o dedo e recebia. Não é assim que funciona nas coisas do Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler aqui 2 versículos, né, alguns versículos aqui, e depois nós ouviremos um louvor para vocês poderem meditar, para nós meditarmos na palavra do Senhor dessa semana, sobre essa questão das orações, né? Por que tantas orações não são atendidas? Por que muitas pessoas hoje vivem em opressão, vivem oprimidas, vivem com ansiedade, com depressão, com todo tipo de angústia, né, que está assolando cada vez mais a nossa humanidade? O povo que está sobre essa terra cada vez mais está oprimido. Essa aí, ou esse aí, né, é o objetivo do inimigo. O príncipe deste mundo quer isso mesmo. Então tudo que está vindo de novo, de tecnologias novas, de recursos novos, de tecnologia da informação, muita coisa aí o inimigo está usando para oprimir cada vez mais esse povo que está perdido, esse povo que está sem Deus, esse povo que não busca Deus, né? Então nós, irmãos, que estamos aqui fazendo uso também da tecnologia, né? Estamos aqui utilizando recursos eletrônicos, mas que nós usemos isso com sabedoria, com domínio, não que eles nos dominem, mas que nós utilizamos para uma ferramenta útil, né, em nossas vidas. Irmãos, todas as versões, todos os versículos que eu vou estar lendo aqui, irmãos, hoje, será na versão João Ferreira de Almeida corrigida, tá? Começaremos aqui com a passagem em João, capítulo 9, versículo 31. Aqui, irmãos, tá um relato, né? Vamos ler aqui então para você entender, né? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Tá vendo, irmãos? Aqui nós já estamos lendo uma passagem em João 9, 31, onde é uma parte do relato, né, que Jesus Cristo curou um cego de nascença. Então esse cego de nascença foi chamado lá pelos fariseus para justificar isso aí, para quem que era esse homem e tal, né? Houve toda uma conversa lá e esse homem que era um mendigo, né, que vivia nas ruas ali implorando por favores, ele dá essa palavra, com certeza de acordo com o Espírito Santo de Deus que já estava com ele, né, que ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Como que um pecador, né, poderia ter o poder de curar um cego de nascença? Até hoje, meu irmão, até hoje ninguém tem esse poder, né? Só Deus tem o poder de ressuscitar mortos, de curar cegos, né? Então, aqui realmente está demonstrando, né? Essa passagem demonstra que Deus não ouve a pecadores, tá? De modo direto, não. Agora a gente sabe que Deus tem misericórdia, então se o pecador clama por misericórdia, ele sim é atendido por Deus naquele momento de aflição. E outra coisa com relação aqui, antes de a gente continuar, irmãos, como assim? Nós hoje não somos mais pecadores, nós somos salvos em Cristo Jesus, não somos mais pecadores. Irmãos, nós somos justificados por Cristo, somos santificados através do sacrifício de Cristo. Quando nós nascemos de novo, recebemos a vivificação, né? Nosso espírito é vivificado, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós somos agora santificados em Cristo Jesus. Mas como estamos nessa carne, nesse corpo, nesse mundo, estamos sujeitos ainda a pecar. E por isso, eventualmente, pecamos. O que não podemos é viver em pecado, irmãos. Não podemos ser iníquos, não podemos estar vivendo em iniquidade. O que significa uma pessoa que vive em iniquidade? É uma pessoa que não tem mais nenhum problema com o pecado. É uma pessoa que não tem nem vergonha de pecar. É uma pessoa que faz tudo contra as coisas de Deus, que realmente ele nega, né? Na verdade, ele nega tudo que provém de Deus, da moral, da justiça, da lei. Então ele faz do jeito que ele quer, seguindo as leis deste mundo, seguindo o que esse mundo, as modas que esse mundo dita, né? Esse é um homem que vive em iniquidade. E isso não é aquele que é salvo por Cristo Jesus, que está salvo, né? Aquele que nasceu de novo. Nós podemos sim, eventualmente pecar, e por isso também somos pecadores, né? 1 João fala isso, né? Aquele que diz que não é pecador já está cometendo pecado, porque está mentindo, né?
todos nós estamos sujeitos. Mas a diferença, irmãos, é que não somos iníquos, né? Nós não vivemos em pecado. Nós sabemos que pecamos, devemos confessar o nosso pecado a Deus, abandonar o pecado, buscarmos a ajuda do Espírito Santo para nos fortalecermos, comunhão com Deus. É isso aí, irmãos, tá? Então aqui nós temos em Provérbios, capítulo 15, versículo 29, longe está o Senhor dos ímpios, longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então, irmãos, é isso que diz a palavra, né? Deus escuta a palavra do justo, Ele vai escutar a oração, a súplica do justo, e Ele está longe dos ímpios, tá? Depois desse louvor, nós continuaremos a explicação dessa mensagem, irmãos, se o Senhor assim nos permitir. Ele é o Filho unigênito de Deus. Sua essência é divina e eternal. Ele e o Pai são um, nele nada é comum. Ele é único, nele tudo foi criado. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a alegria dos céus. Ele é Jesus, o Salvador, objeto de nosso amor. Sua glória ao vir ao mundo despojou, velou sua majestade, se humilhou. Ele servo se fez e cravos ganhou. Sua devoção foi manifestada. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a alegria dos céus. Ele é Jesus, o Salvador, objeto de nosso amor. Ele é o primeiro da nova criação, primogênito de todos seus irmãos. A primazia ele tem, e Deus do alto bradou: eis meu filho em quem me comprazo. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a alegria dos céus. Ele é Jesus, o Salvador, objeto de nosso amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Deus é amor, Deus é luz, Deus é santo, Deus é puro. A luz não se mistura com as trevas, e as trevas não se misturam com a luz. Onde há trevas, não há luz. Não tem como você estar na luz e ter trevas sobre você. Ou você está na luz, né? Ou você está nas trevas. A questão toda que você precisa ficar muito atento é que existe uma lei, né, nesse universo. Uma lei muito clara, muito visível, né? As pessoas estão pagando o preço por essa lei existir.
Por mais que as pessoas ignorem que essa lei exista, ela está agindo sobre cada um que está, cada ser vivente que está sobre esse planeta. Que lei que é essa, meu irmão? O mundo secular chama essa lei de lei da atração. Aquela que diz que o bem atrai o bem, o mal atrai o mal. Se você pensa muito em dinheiro, você vai ter dinheiro. Se você pensa em sofrimento, você vai atrair sofrimento. Se você pensa em pessoas ruins, pessoas maldosas, começa a ter esse tipo de pensamento, você vai atrair esse tipo de pessoas para você. E aí por aí vai, né? É toda uma série de coisas aí que desencadeiam, né, a atração. A atração. Então, seria chamada lei da atração por esse universo, né, por esse secular, por esse mundo secular. Mas a palavra de Deus já fala isso há muito tempo, meu irmão. A palavra de Deus já é muito clara há milhares de anos, onde ela diz tudo aquilo que você planta, isso você colhe. Tudo aquilo que você planta, aquilo que você está cultivando. O que é plantar? É você cultivar, é você cuidar, é você dar atenção. É aquilo que você vai colher, né? Então, se você planta ódio, você vai colher ódio, irmão. Não tem como você plantar amor, ou seja, você gostar do amor, desejar o amor, falar do amor, pregar o amor, agir no amor, e você ficar colhendo ódio. Não tem como. Árvores boas produzem bons frutos. Não tem como produzir frutos maus. Uma árvore boa não tem como produzir mau fruto. E uma árvore má, né, uma árvore ruim, não tem como produzir frutos bons. Essa é a lei que Deus instituiu nesse mundo. É uma lei que Deus colocou, como tem a força da gravidade, né? Como existem outras e tantas outras ordens naturais neste mundo, a questão do funcionamento de todos os elementos materiais, seres vivos, né? Tudo tem uma ordem, tem um padrão, uma lei que Deus colocou, instituiu. Nós temos também essa questão, né, da lei da atração, daquilo que te afasta de Deus e daquilo que te aproxima de Deus. Como nós falamos, Deus é luz, Deus é santo, Deus é amor, Deus é puro, Deus é luz. Então, se você tem sentimentos, rancores, sentimentos de mal, né? Como você tem ódio de pessoas, você não perdoa, né? Você tem mágoa, tem inveja, você, sei lá, tem tantas coisas, né? Que raiva, por exemplo, né? São sentimentos, né, que vão te levar para as trevas e te afastar de Deus. E aí, com isso, uma pessoa que vive com esses sentimentos, ela não tem como ter Deus presente em suas vidas. Deus está muito distante disso, porque Deus é luz. A pessoa está entrando em trevas, né? Então, que fique bem atento, pessoal. Cuida muito com essa questão dos seus sentimentos, né? Procure perdoar, procure ser uma pessoa amável. Leia lá, né, 1 Coríntios 13, você vai ver o que é o amor, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não deseja mal de ninguém. Então, realmente precisamos cultivar o amor em nossas vidas para que não tenhamos aí colheitas ruins, tá? Basicamente é isso. Então, muitas pessoas hoje acreditam que, pessoas que até falam de Deus, leem a Bíblia, né? Vão a igrejas, vão a cultos, vão a igrejas aí, adorar a Deus, mas essas pessoas têm ódio nos seus corações, têm inveja, têm concupiscência, tem uma série de coisas aí, e aí as suas orações muitas vezes não são atendidas, e essas pessoas sofrem, né? Essas pessoas, todas as pessoas que se dizem religiosas, que estão aí, mas que cultivam esses sentimentos ruins, essas pessoas têm sofrido, meus irmãos. Elas cada vez mais são oprimidas, tá? São oprimidas com o mal, que isso justamente é o que ele quer hoje, né? Por isso nunca se vendeu tanto, né, remédios antidepressivos como temos aí nesses últimos tempos. E a tendência, infelizmente, é isso continuar e piorar, meus irmãos. Porque muitas pessoas não estão querendo buscar a luz. As pessoas que estão vivendo na iniquidade, elas não querem saber do que é verdadeiro, do que é puro, do que é luz. Eles querem mesmo ficar na obscuridade, né? Eles querem praticar os seus atos sem que ninguém os acuse. Eles não gostam de crentes verdadeiros, eles não gostam das coisas de Deus, porque isso os acusa, né? E eles não querem, eles querem ficar tranquilo aí, vivendo sua vida do jeito que eles acham que devem viver. Vamos continuar aqui, meus irmãos, nós temos aqui mais alguns versículos para lermos, né? Meditarmos. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar,
nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas, versículo 2, né? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Para que vos não ouça. Está vendo, meus irmãos? Então, na verdade, não é que Deus não está ouvindo. Deus está atento a tudo que acontece em todos os lugares. Quando eu falo em todos os lugares, eu não estou falando nem em todo o universo. Eu falo se existe alguma coisa além disso, Deus com certeza está ouvindo tudo que acontece em todos os lugares. Porque Deus, Ele é um ser onipresente. Ele tem atributos de onipresença, onipotência e onisciência. Ele sabe todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Então, por isso, meus irmãos, não é que Deus não sabe, só que existe um abismo muito grande, que é o pecado. Um abismo que separa Deus, que é puro, daquilo que é impuro. É o pecado, tá? O pecado é tudo aquilo que é contra Deus, né? Então, é rebelião, né? Tudo que é rebelião, desobediência, é pecado. Então, aqui está falando o seguinte, ó. Deus não está com a sua mão encolhida, Ele sempre está à disposição para ajudar-nos, porque Ele nos criou, Ele tem amor por nós. Tanto amor que Ele enviou seu Filho único a esse mundo para encarnar, para viver como um homem, esse ser tão maravilhoso que é o nosso Senhor, morreu numa cruz para nos salvar, pagou, né, por todos os nossos pecados, nos redimiu, nos justificou perante Deus, nos tornou justo perante Deus. Aqui que está o diferencial, meu irmão. Nós pecamos, mas não somos pecadores mais perante Deus. Perante Deus, nós somos justificados pelo sangue que Jesus verteu na cruz, nos purificou de todos os nossos pecados. Então, por causa de Cristo, por causa da sua obra na cruz, é que nós podemos, para Deus, sermos considerados santos. Filhos de Deus, por Cristo Jesus. Olha que maravilha, meu irmão. Então, aquelas pessoas que são ímpias, que não creem, que são incrédulas, que não creem em Jesus como seu Salvador, que não buscam a salvação, o plano de salvação, que não creem, né, que Deus enviou seu Filho, que morreu por nós, que o ressuscitou e que hoje está lá à destra dele, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado, é o nosso Salvador, é a nossa vida eterna, é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas que não estão crendo nisso, essas pessoas sim são pecadoras. E Deus, como está falando aqui, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos e irmãs, é triste dizer, mas muitas pessoas às vezes estão em sofrimento, angústia tremenda, diante de morte, diante de doença, diante de problemas financeiros, problemas no casamento, problemas de todo tipo, né? São tantos os problemas hoje que as pessoas têm nesse mundo, infelizmente. Não basta mais doenças, guerras, pandemias, né? Aí a opressão cada vez acaba pegando as pessoas em todas as áreas, né? Em todos os cantos, amarrando, como uma aranha faz aí com um inseto, né? Ela trança todo o inseto ali, ele não pode mais se mover. Ela vai lá, aplica o seu veneno e acabou, né? Já era. E é isso que o inimigo tem feito hoje com todas as almas que não buscam o Senhor, que não temem a Deus, né? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, os nossos pecados, os pecados da humanidade encobrem, né, tampam, né, uma nuvem que tampa o seu rosto, o rosto de Deus, né, de vós, para que vos não ouça. Irmãos, é isso, irmãos, a questão se Deus ouve ou não os pecadores, tá? Agora, quando você já conhece a Deus, quando você nasceu de novo, quando você creu em Jesus como seu Salvador e você recebe o Santo Espírito de Deus, você recebe o Espírito. O Espírito Santo passa a habitar em você. Temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? O Espírito do homem que está nele, ele sabe as coisas do homem. Porque ele é homem, então ele sabe as coisas do homem. Porque ele é homem. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Porque Deus não é homem,
Mas assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para você entender as coisas de Deus, as coisas do céu, as coisas que não se veem, né, é preciso que você tenha o Espírito de Deus, e não apenas o Espírito de homem. As pessoas incrédulas que vivem em iniquidade, que são ímpios, eles estão entendendo apenas as coisas dos homens, né? Eles não conseguem ter compreensão. Para eles, tudo isso é loucura, né, meu irmão? E no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Espírito com letra maiúscula, letra E maiúscula, né? Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, irmãos, nós não recebemos o Espírito desse mundo para compreendermos as coisas apenas desse mundo. Aliás, as coisas desse mundo pouco importa para o crente verdadeiro, porque nós sabemos que aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros, não pertencemos a esse mundo, né? Jesus fala que não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Que os livre do mal. Porque sabemos que estamos aqui em um campo minado por tentações do inimigo. Sabemos que aqui a coisa não é brincadeira. Mas com Jesus, com o seu Santo Espírito que Ele nos dá gratuitamente, nós podemos vencer todas essas tentações com a graça e com o poder do Senhor. Por nós mesmos nada poderíamos fazer, né? O que nós queríamos mesmo é nos afastar da luz. Mas graças ao Senhor que nos trouxe a luz e que nos mantém na luz através do seu Santo Espírito de Deus, que é nos dado gratuitamente por Deus, né? E no versículo 13 de 2 Coríntios 2, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E no versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. É isso, meu irmão e minha irmã, né? Não com palavras de sabedoria humana. O que é sabedoria humana, irmãos? São coisas do homem, né? Toda essa ciência que se multiplicou nos últimos anos, todas essas tecnologias, tudo isso, toda a literatura, a história, a medicina, a astronomia, a astrologia, seja a física, a química, as matemáticas, toda essa sabedoria humana, né? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, que é essa sabedoria, mas com as que o Espírito Santo ensina. As coisas que o Espírito Santo ensina são coisas celestiais, são coisas que não pertencem a esse mundo. Tudo que você está vendo ao seu redor, quando você corre o seu olho aí, e percebe tantas coisas aí que você consegue ver, são coisas materiais, coisas que o homem explica, coisas que a sabedoria humana explica, cria, desenvolve, aperfeiçoa. Mas as coisas que você não está vendo são as coisas que apenas o Espírito Santo de Deus pode discernir. E esse Espírito está em nós, irmãos. Nós que recebemos Jesus, o Senhor Jesus como nosso Salvador, esse Espírito habita em nós. E Ele nos dá compreensão, coisas que esse mundo não vai conseguir compreender, né? Nós conseguimos comparar as coisas espirituais com as espirituais. E o homem natural, que é aquele que não nasceu de novo, que é aquele que não recebeu Cristo como seu Salvador, que é aquele que ainda não entendeu que Jesus é o caminho, o único caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Aquele que não entendeu isso ainda, ele continua sendo um homem natural, um homem descendente de Adão. Ele não descende de Cristo. Ele não tem o Espírito Santo de Deus. E, portanto, ele jamais vai compreender essas coisas porque lhe parecem loucura. E não vai poder entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então é isso, meu irmão e minha irmã. A mensagem da semana é isso, né? Deus ouve as orações dos pecadores. Se você
Se for um pecador arrependido, um pecador que clama por misericórdia, Deus é um Deus de amor, é um Deus longânimo, é um Deus bondoso. Ele vai ouvir, sim, a oração dos pecadores. Mas se esse pecador, ele é um pecador contumaz, ele é um pecador não arrependido, ele é um pecador que tem arrogância, que tem orgulho, que acha que ele merece alguma coisa, que ele é bom, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e ele, nesse sentimento dele, ele vai ao Senhor clamando por alguma coisa, devido à sua iniquidade, irmãos, há uma separação entre Deus e esse homem, e essa pessoa. Então, consequentemente, Deus não ouvirá, não escutará e não atenderá a oração desses pecadores. Que busquemos, então, o nosso Senhor em comunhão constante em oração, que nos arrependamos sempre de tudo aquilo que fazemos de errado, que buscamos a força no Espírito Santo de Deus, que buscamos a força, que nos colocamos de joelhos, né, diante do nosso Senhor, diariamente, várias vezes ao dia. Colocamos-nos de joelho ao nosso Senhor, imploramos pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu grande amor, para que nos dê força, para que nos dê discernimento, para que tenhamos comunhão com esse Deus Todo-Poderoso, para que sempre que entrarmos em oração, pedindo alguma coisa ao nosso Deus poderoso, Ele possa nos atender. Irmãos, eu posso garantir a vocês aqui agora que Deus foi sempre muito amoroso, misericordioso comigo, com a minha família. Hoje eu, minha esposa e meus filhos servimos ao Senhor graças à misericórdia e à bondade que Ele nos ama. Isso não tem preço, meu irmão. É algo impagável. Nada nesse mundo pode pagar pela alma de um ser. E quando você tem todos aqueles que você ama, confessando o Senhor Jesus como seu Salvador e buscando entender e compreender as coisas que vêm do alto, é maravilhoso. É uma sensação e uma alegria imensa que só tem aquele que conhece a Jesus, só tem aquele que está vivendo esse momento, irmãos. E é isso que eu peço a você, que você busque esse Senhor, que vai ajudá-lo, né? Como disse o próprio Senhor Jesus, né? Como diz Ele, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso, meu irmão. O mundo hoje quer te oprimir, o mundo hoje quer te destruir. O mundo hoje quer te afastar cada vez mais de Deus. Esse é o objetivo principal do inimigo desde que tudo começou. Seus dias estão próximos, meus irmãos. Pode acreditar, Jesus está voltando. Isso é uma coisa real para todo aquele que entende as coisas espiritualmente. Creia no Senhor Jesus. Busque-o constantemente. Chame-o para nos buscar, para que nós possamos fazer alguma coisa, né? Para que Ele nos use, para que possa ser feita alguma coisa, para que esse processo se acelere, né? Para que o Senhor volte logo. Claro que tudo isso depende dEle, meu irmão. Nada depende de nós. Nós apenas devemos nos colocar à disposição desse Senhor, como um vaso, como um instrumento, que Deus nos use, toda a nossa plenitude, para a sua obra, para o seu propósito, para o seu propósito, né, meu irmão? Irmão, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja com cada um, e espero que Deus nos permita, né, estarmos atuando cada vez mais com essa mensagem, de repente algo mais profundo, porque cada dia, cada momento, sabemos que a hora se aproxima, queremos nos dedicar ao trabalho do Senhor. Um grande abraço, meu irmão, e até qualquer dia desse, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.